algo. E como eu havia dito a semana passada, nós tínhamos começado uma ministração falando sobre a questão de nós servirmos ao Senhor, né, de nós corrermos em direção ao prêmio. E hoje eu quero dar continuidade para poder nos aprofundar um pouquinho mais. Então eu queria que hoje você aprendesse o que nós devemos fazer, por que nós estamos aqui. Isso é muito importante, porque justamente não sabemos a quantidade de dias que nós temos aqui nessa terra. Uma coisa é certa, cada dia que se passa é menos um dia que você e eu temos para servir ao Senhor. Então, se eu perder a oportunidade de hoje, ela não volta mais. Então, eu preciso aproveitar cada momento que eu estou aqui. E eu quero continuar falando um pouco sobre correr para a recompensa e me aprofundar um pouquinho mais hoje na questão do que nós somos chamados para fazer. Lá em Efésios capítulo 2, no verso de número 10, diz assim, Efésios 2, 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, versículo 10. Vamos dizer junto, vamos confessar junto essa palavra? Ainda que com máscara tem toda a dificuldade. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Muitas vezes nós ouvimos de pessoas no meio da igreja que elas não sabem o porquê ou para que elas foram chamadas. Talvez isso já aconteceu com você, como já aconteceu comigo também algum dia, mas a Bíblia ela é tão clara, tão direta e específica, que se você encontrar alguém que fala assim, olha, eu não sei para que eu fui chamado, aonde eu devo servir. Então, para nós todos, há um chamado, um chamamento divino para realizarmos essas boas obras. E aí eu quero um pouco discorrer sobre isso, para nós entendermos o que é e o que não é boa obra. Então, quando nós fomos chamados pelo Senhor, é aquilo que eu falei no finalzinho da ministração de domingo passado, muitas vezes, o que tem tornado uma igreja nessa geração de hoje enfraquecida, é porque nós enfatizamos muito a questão de quem nós somos. Falamos muito sobre a nossa identidade, que somos filhos amados de Deus, que somos salvos pela graça e não por mérito próprio, que nós de fato somos amados por Ele. Você pode ver que com muita frequência isso é reafirmado em cultos, em palavras, na célula, quando você vai ministrar a vida do coração de alguém que está desanimado, ou se sentindo apático, ou até mesmo em conflito com a identidade, a primeira coisa que você reafirma é o quê? Quem ele é. Mas nós não podemos ficar nisso, porque isso tem gerado um desequilíbrio nas igrejas. Muita gente está se preocupando em quem de fato ela é diante de Deus. Isso é uma meia verdade, é uma parte da verdade. Mas existe um outro ponto também, que nós deveríamos enfatizar, do mesmo modo, que é a questão de que nós fomos chamados para realizar as boas obras. Ou seja, nós não somos chamados apenas para saber quem nós somos diante de Deus. Fomos chamados para também realizarmos as boas obras que o Senhor mesmo planejou para que eu e você cumpríssemos aqui nessa terra. Então, é importante você saber quem é? Lógico que é. Deve-se enfatizar isso? Sim, mas você não pode deixar de lado a questão de que você tem uma responsabilidade. Eu e você, como cristãos, temos uma responsabilidade. Diga assim, eu sou responsável pela minha vida espiritual, pelo meu momento devocional e também por ser alguém e servir ao Senhor na sua expectativa. Então Deus tem uma expectativa em relação a mim e a você, para que nós possamos, de fato, cumprir o propósito ao qual Ele nos chamou. Então nós não podemos ficar apenas enfatizando ou com a mente fixada numa parte da verdade. Eu preciso entender o versículo por completo ou a mensagem por completo, para que nós possamos, de fato, avançar. Agora, consequentemente, a falta de nós entendermos a responsabilidade que temos de fazer as boas obras, leva-nos principalmente
ou nos afasta dessa verdade, desse ponto da verdade, porque nós nos enrolamos, nós nos envolvemos demais com as coisas dessa vida. Se você parar para pensar, hoje, muitos de nós aqui temos uma carga extensiva de trabalho. Muitos de nós talvez têm que trabalhar em 2 empregos por conta de manter a sua casa ou manter a sua família. E tudo isso vem roubar o tempo que nós temos para poder cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós. Então todas as vezes que você se envolve com as coisas dessa vida, quando você se dedica demais a um relacionamento, quando você vive como prioridade buscar um emprego ou a promoção ou a conclusão da faculdade, todas essas coisas, elas são importantes. Mas muitos de nós nos dedicamos demais a isso. Queremos ter uma vida social muito produtiva, então nós queremos estar em festas, em aniversários, em eventos, churrascos. Tudo isso é bom, o tempo que você vai ter com a família, mas você precisa equilibrar, eu preciso equilibrar, porque senão nós não vamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer, porque sempre vai ter uma justificativa. Esse final de semana ou este dia eu tenho um compromisso, eu tenho uma festa, eu tenho um aniversário, eu tenho um passeio, eu tenho uma viagem, e sempre vai correndo o tempo. Não estou dizendo para você que você não deve fazer essas coisas, muito pelo contrário, são muito bom para a nossa família, para nós também, mas tudo deve ser feito no seu devido tempo e com a dedicação oportuna. Eu não posso me empenhar demais com as coisas do trabalho, buscando enfaticamente algo para construir e deixar de lado aquilo que Deus me chamou para produzir. Por quê? Porque quando nós estivermos diante do Senhor, Ele não vai requerer de mim e de você o que você construiu aqui nessa terra. Se você abriu empresas, se você prosperou, se você deixou um patrimônio para os seus filhos, Ele não vai requerer isso. Ele vai requerer aquilo que você e eu fomos chamados e criados para fazer. Então é importante nós atentarmos isso, porque senão nós vamos viver envolvidos com dinheiro, com outras coisas, tentamos planejar a nossa aposentadoria, e isso sempre vai vir em primeiro plano, e nós nunca vamos ter o tempo oportuno ou a disposição necessária para nós cumprirmos o chamado do Senhor. Então, quando nós nos envolvemos com coisas dessa vida, você vai prestar atenção, porque isso torna-se a sua motivação hoje. Eu costumo sempre fazer uma pergunta: o que você está envolvido hoje ou comprometido? A sua maior motivação é justamente aquilo que você mais dedica, sabe? Aquilo que você mais se empenha. Pode ser a carreira profissional, pode ser em relação à sua família, pode ser em relação às suas conquistas. Só que a Bíblia sempre é enfática, ela vai dizer que todas essas coisas, elas devem ser acrescentadas, ou seja, elas devem vir em segundo plano, mas a prioridade tem que ser o Senhor. Pastor, mas isso não é talvez ser religioso demais? Não, não é. A vida cristã, você que converteu, a vida cristã, ela funciona dessa maneira. Não deveria ser surpresa para nós. Não deveria ser uma mensagem que falasse: puxa vida, mas dessa maneira, eu não sabia que era assim. Não, nós deveríamos conhecer isso, porque isso faz parte daquele momento que você converteu. Você converteu, agora tem um novo estilo de vida, um novo caminho, uma nova mentalidade que não se encaixa nos padrões do mundo. Então, se nós continuarmos avançando, nós vamos prestar atenção que essas boas obras, ela aponta para uma tarefa. Você e eu temos uma tarefa para realizar e para cumprir. Só que desde a época de escola nós não gostamos de tarefa. Você lembra disso? Eu não sei se ainda tem um pouco disso aí nas escolas, mas sempre quando a professora dava lições e antes de terminar a aula ela falava assim: ó, tarefa para casa, né? Lição de casa. Quem é que gostava disso? Ninguém. Por quê? Porque nós queríamos chegar em casa e fazer o quê? Assistir televisão. Na minha época eram outras coisas, não tinha essas questões das redes sociais, enfim, jogar videogame, jogar bola, enfim. Mas hoje você também é envolvido no mesmo contexto. Mas nós temos uma tarefa, uma responsabilidade. Só que, qual é a tarefa que você tem para fazer? Não basta eu apenas saber que Jesus é o caminho. Eu preciso saber qual é o caminho que eu devo andar. Qual o caminho que eu devo percorrer.
E isso faz muita diferença, porque se eu não souber de fato o caminho, como que eu posso completar a corrida? Você lembra que Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7? Ele diz que terminei a corrida. O que isso quer dizer? Que ele cumpriu o propósito, que ele fez o que era para ser feito, que ele terminou aquilo que o Senhor colocou para ele fazer. Eu e você precisamos terminar, completar, realizar aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Eu não posso chegar no final da minha vida com a obra incompleta, com aquilo que Deus me deu, uma missão. Deus estabeleceu uma missão. Eu não posso chegar lá, olha, a missão não foi concluída, Senhor. Por quê? Por N motivo, por conta da igreja, por conta do meu pastor, por conta do meu líder, por conta que eu não fui nesse dia, por conta que não me falaram. Não, você não pode usar esse tipo de justificativa, mas você tem que conhecer qual é o trajeto, qual é o percurso que você tem que andar. Estava conversando, compartilhando com os irmãos lá da nossa célula, da tribo, e citei um exemplo que eu vou usá-lo aqui novamente. Todos nós, em algum momento, ou assistimos ou tomamos o conhecimento que na virada do ano temos a corrida de São Silvestre. Você lembra disso? Ainda acontece, né? Uma tradição. E para que os participantes, qualquer pessoa pode se inscrever lá, mas você sabe, para que os participantes possam estar nessa corrida, para eles é dado o trajeto, aonde é o percurso, quais são as ruas, as avenidas. E aqueles que são mais profissionais, aqueles que estão num nível diferente dos amadores, eles pesquisam o trajeto. Eles veem aonde é plano, aonde é descida, aonde é subida, para que eles possam economizar energia no determinado percurso e também poder dar aquele sprint final, que é onde ele coloca toda a sua energia, todo o seu empenho para que ele possa completar aquela corrida e assim se tornar vencedor. Nós também somos da mesma forma. Eu preciso conhecer o caminho, eu preciso conhecer os meus adversários, eu preciso saber por onde Deus quer que eu ande, o que Ele quer que eu faça, para que, senão eu posso chegar no final da corrida, cansado, desgastado, e ainda não ter feito o que era para fazer. Já pensou, você tem um trajeto que vai lá, né, na São Silvestre, geralmente é lá na região central, tanto em Paulista, Brigadeiro, São João, Rio Branco, aí você pegou, largou junto com o povo, mas você está correndo lá na Ponte do Morumbi, na Marginal Pinheiros, indo para Osasco, e depois você acha que você completou. Fala, fiz o meu melhor, completei. Fala, mas peraí, cadê a linha de chegada? Cadê o prêmio? Então todos nós temos que estar de olho nisso. Eu preciso estar atento para poder completar conscientemente aquilo que Deus colocou para que eu venha realizar. Então, se você conhecer o percurso, assim você vai terminar de forma exitosa tudo isso. Mas como que nós vamos terminar, ou como nós vamos concluir essa corrida, se nós estamos envolvidos demais com as coisas dessa vida? Como que nós vamos fazer o que Deus chamou para nós fazermos, se dentro do nosso coração há outras prioridades, há outras necessidades que vêm primeiro, que eu priorizo na minha vida, e aí eu acabo deixando o Senhor para segundo plano? Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou, de fato, completar uma missão que Deus estabeleceu para mim, se o meu único relacionamento com Deus é um culto breve de 2 horas, aos domingos? Como que eu vou ter convicção de que Deus fale comigo, que tenha um compartilhar do seu propósito? E olha que tem muitas pessoas que nem vêm semanalmente, frequentemente aos cultos. Se o seu relacionamento não passa de um culto de 2 horas, não se surpreenda se dentro de você essa mensagem não te atrai, não te encanta, não te confronta e nem desperta em você o desejo de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Então, quanto mais você está envolvido, mais você vai ser atraído por isso. É o que Paulo chama de nós, nos alerta para nós não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Mas vamos falar a verdade? Nós somos mestre em nos enrolarmos com as coisas dessa vida. Não somos? Você quer ver? Vamos falar de vida financeira? Quantos de nós não compramos coisas parceladas aqui? Levanta a mão aí, quem nunca teve aquele carnê de não sei quantas prestações de um carro da Casas Bahia, sei lá o quê? Muitos de nós aqui, e a Bíblia fala o quê? Para nós não entrarmos nessas questões. Por quê?
Porque você faz lá, né? Eu já fiz isso, mas realmente é totalmente o oposto. Não deveríamos fazer. Você faz um financiamento de 5 anos. Você não sabe se daqui 5 anos, no meio desse período, você vai estar empregado, você vai estar ganhando a mesma coisa, se vai ter uma onda que nem teve agora, aí uma crise, enfim. E aí você vai perder a noite de sono. Muitas vezes você vai ser atacado na sua convicção, da sua fé espiritual, você vai perder a fé. Se você era dizimista, você vai deixar de dizimar, você vai falar assim, eu não creio mais nisso, porque olha o que está acontecendo comigo. Mas por quê? A Bíblia nos alerta a não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, mas os nossos afazeres diários têm consumido a gente. Nós estamos focados em outras coisas, nós temos que ser sinceros. E não adianta também você falar, não, realmente, eu estou focado em outra coisa. Sair daqui e continuar focado em outra coisa. Você precisa mudar os seus olhos. Paulo diz, olha, aqueles que vivem com o olhar somente aqui nesta vida, nessa terra, são os mais miseráveis. Como que ele fala que nós devemos viver? Eu vivo aqui, mas com o olhar na eternidade. Eu construo algumas coisas aqui, eu conquisto aqui, porque aqui eu conquisto, aqui eu perco. Mas todavia, tudo aquilo que eu vou construir é para a eternidade. É lá que está de fato o nosso tesouro e a nossa recompensa. Então, esse é um dos primeiros problemas. E o segundo problema que é criado por conta dessa ênfase desequilibrada está relacionado a muitos cristãos acharem que é uma tolice, que o chamamento divino é só para pessoas que estão envolvidas na obra integral. É o pastor que vive no período integral da obra, é o missionário que ele é sustentado pela obra. Esses são os escolhidos para servirem ao Senhor. Mas se você ler novamente o texto que nós estávamos lá, ele não fala assim, olha, os pastores façam as boas obras, os levitas, os obreiros, os missionários, estes sim para vocês estão designados servirem ao Senhor e edificarem o reino. Não, ele fala que todos nós somos obra-prima de Deus. Quantos são criados pelo Senhor aqui? Uma vez que você é criado pelo Senhor, agora você também foi chamado para realizar. É um convite, é algo que nós estamos participando, que é grandioso para mim e para você. Não é algo que talvez para você deveria falar, puxa vida, eu pensei que ia ter descanso, mas agora eu estou nessa igreja, ele só fala de liderar, só fala de estudar, fala de leitura, fala de jejum, temos que conhecer, temos que ser intensos. Eu queria um lugar para me poder sentar, ouvir uma mensagem e sair bem, ouvir umas canções e sair bem, mas essa não é a vida cristã estabelecida por Ele, para mim e para você. Nós precisamos servi-lo, nós precisamos entender que não é um chamado único para pessoas que têm dons especiais. Todos aqueles que se converteram, todos aqueles que se renderam aos pés do Senhor, devem participar dessa construção. Todos aqueles que são filhos de Deus, homens, mulheres, jovens, não importa, eu e você fomos chamados para servir, para cooperarmos com essa construção do Senhor. Quantos têm disposição para cooperar com essa construção? Agora, uma vez que nós entendermos isso, lá em Salmo de número 118, no verso 22, Pedro, aliás, depois eu vou ler 1 Pedro, mas lá o salmista ele diz o quê? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Pastor, o que quer dizer isso? A pedra angular é Cristo, aponta para Cristo. E ele está dizendo o seguinte, que a Bíblia vai citar diversas vezes que eu e você somos construtores. Ela faz essa analogia. Por quê? Porque nós fomos chamados para edificar, nós fomos chamados para construir. E ele diz que alguns construtores a rejeitaram. Então, isso é muito interessante porque todos nós que fomos chamados, a Bíblia diz que nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas. Projeta para nós, 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Pedro vai falar o seguinte: portanto, para vocês, os que creem, quantos creem?
Esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que Pedro está dizendo? Desculpa, Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que há dois tipos de crente. O crente fiel é aquele que obedece e que aproveita agora para poder edificar, construir. Ele não para na conversão. Mas aquele que é infiel, ele não obedece à direção. E ele chama isso daqueles que rejeitaram, reprovaram, olha lá, os rebeldes. Eu não sei você, mas uma coisa que eu não quero ser chamado diante de Deus é de rebelde. Alguém que vai contra aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Deus nos orienta. Eu não quero ser isso. Ele diz que nós devemos, de fato, construir. Se você é alguém que converteu, se você é alguém que é fiel, o seu coração está inclinado para servir a Deus. Só que isso nos chama atenção para algo. Não é uma questão de você simplesmente querer ou não querer fazer. Porque na cabeça de muitas pessoas é isso. Eu posso escolher, eu tenho um livre-arbítrio, eu posso escolher realizar e não realizar. Bom, para aqueles que pensam assim, de fato você pode até ter a sua escolha de não realizar. Mas o que a Bíblia diz para nós, que aqueles que não realizam, eles estão trabalhando contra. Não é uma questão de você estar neutro. Não, eu nem faço e nem atrapalho. Não, segundo a palavra de Deus, quem não está fazendo, está atrapalhando. Aí eu pergunto para você está ajudando ou está atrapalhando a igreja? Pergunta para quem está do seu lado. Você é alguém que ajuda ou alguém que atrapalha? Pastor, misericórdia. Não, misericórdia digo eu. Infelizmente, eu tenho que te falar a verdade. Se você não está fazendo, não sou eu que estou dizendo, segundo a Bíblia, você está atrapalhando. Você está sendo alguém que não está fazendo aquilo que foi chamado, então está atrapalhando. É o que a Bíblia chama dos rebeldes. Então eu quero que você aprenda isso nessa noite, para que você possa sair daqui. E se você ainda não está fazendo, ainda há tempo de se posicionar, ainda há tempo de fazer algo. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 8 até o verso 11, Paulo agora vai falar sobre a recompensa. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos, olha lá, nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Vocês são também o edifício, Sião de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. E ele continua dizendo o seguinte: põe o alicerce, e outro, que é o subempreiteiro, constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. 1 Coríntios capítulo 3, versos 8 e 11. O que acontece? Muitas pessoas convertem e fazem do alicerce da sua vida cristã o quê? O casamento, o propósito de enriquecer, a cura de uma enfermidade, a restauração, a realização de um sonho. Elas colocam outro alicerce, e quando você põe outro alicerce, não tem como a sua construção ser expandida, crescer. Por quê? Porque uma hora vai ruir, uma hora vai desabar. Quantas pessoas que eu já vi passando pela igreja, que entrou para conquistar uma porta de emprego, arrumaram a porta de emprego, e para elas aquilo já era o suficiente. Outros entraram para poder conseguir um relacionamento, arrumou o relacionamento, resolveu, acabou, foi-se embora. Então, eu preciso estar muito atento em relação ao que diz as Escrituras, para que eu não venha cometer erro. Então, o alicerce é Cristo. Agora, ele diz: cada um construa com cuidado. Porque, infelizmente, nós vemos hoje, se eu perguntar, você vai responder de forma positiva a maioria das pessoas. Infelizmente, algum de nós aqui conhecemos cristãos que dão calote, cristão
que são adúlteros, cristãos que são mentirosos. Então todas essas questões é alguém que está construindo sem nenhum tipo de cuidado em relação ao alicerce. Eu preciso ter cuidado em construir. Por isso que eu preciso aprender, por isso que nós enfatizamos para você renovar a mentalidade nos cursos, por isso que nós falamos daquilo que está no coração de Deus, que é esta visão. Então você precisa renovar a sua mentalidade, aprender novos princípios, conceitos. E a igreja já é algo que foi planejado. Não é uma nova moda. Não está funcionando desse jeito, vamos fazer diferente. Não. Metodologia e estratégia é uma coisa. Mas a igreja foi dado um padrão. É uma só. Nós apenas precisamos obedecer às ordenanças.